E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional da Sérvia, radicado no Brasil, Dragan Stamenkovic. Tudo bem, Dragan? Tudo bem, Felipe? Olá, como vai? Tudo certo. O Dragan tem uma vida muito interessante, não só porque é um EMI que resolveu morar aqui na nossa terrinha, mas não é alguém que veio da Argentina ou de um lugar mais perto, ele veio lá da Sérvia, teve uma cultura enxadrística totalmente diferente do que a gente tem aqui, e a ideia hoje é tentar entender quais são essas diferenças, um pouco mais da sua vida, né? Então vamos começar pelo começo. Você nasceu aonde na Sérvia? Como é que foi o seu primeiro contato com o xadrez? Eu nasci no sul da Sérvia, uns 300 quilômetros do capital, numa cidade pequena, se chama Grdelica, e lá comecei meu primeiro contato. Primeiramente, aprendi xadrez com meu irmão, ele me ensinou, com uns 7, 8 anos, mais ou menos. E logo me interessei pelo jogo, comecei a ganhar logo dele, ele logo não quis jogar mais comigo, o pai também não, e aí, mas por sorte tinha um vizinho, um pouquinho mais velho que eu, que me levou para um clube de xadrez, na época, né, ainda tinha esses clubes de xadrez, onde comecei, né, a aprofundar um pouquinho o jogo. Lá comecei a jogar, tinha um jogador, professor que começou a ensinar uma turma, uma criançada, e assim começou meu primeiro contato com xadrez. Comecei a jogar os campeonatos lá, primeiro municipais, depois regionais, estaduais, e assim comecei a me interessar cada vez mais e segui, né? E como é que era o clube? Como é que era? O que se fazia no clube? Como é que era? Era uma molecada da sua idade? O que exatamente acontecia? Ué, se o pessoal era só pra jogar? Na verdade, isso era uma mistura. É o clube aberto ao público geral, então todos os dias tinha pessoal de todas as idades. Então, pessoas aposentadas, os adultos e também uma criançada que aprendia, que tinha uma turma. Então, o que era, e eu lembro isso muito bem ainda hoje, que todas as noites tinha umas sessões de Blitz, né? O pessoal que se reunia lá jogava Blitz. E jogava por equipes também, 2 contra 2, 4 contra 4. Isso era uma festa, literalmente, sabe? Com todo papo, sabe, zoeiras, com tudo. E durava basicamente, sabe, a noite toda. Você jogava Blitz. Ah, então isso lembro muito bem. Isso hoje em dia, quando você fala para as gerações mais novas, isso, sabe, parece como ficção, né? Científica. Hoje todo mundo joga na internet e tem clubes, né, de xadrez online, mas eu sou um pouco mais velho dessa época, né, onde ainda existiam esses clubes. E isso era fantástico. Eu lembro que passava, basicamente, por exemplo, 7, 8 da noite até meia-noite, 1, 2 da madrugada, você jogava Blitz. E isso era bem interessante, assim. Ah, legal. Então no início era realmente o que te atraiu era o Blitz, mas também era aquele monte de gente, os amigos, a diversão, né? Isso, tinha uma turma, uns amigos da mesma parecida idade, e gente, sabe, gosta de competir, ah, jogando, depois começando uns torneios, sabe, primeiras viagens na cidade vizinha. Isso é super interessante, você ter a oportunidade de sair da sua cidade, fazer amizades com outros, sabe? E aí, nesse sentido é muito legal para um moleque, né? Não, sem dúvida. E assim, além do jogar, quando é que começou realmente? Porque claramente você já começou a se interessar, e aí quando começa a viajar e ter torneios é difícil realmente desmotivar. Mas como é que foi assim, o início dos estudos mesmo? Tinha acesso a livros? Ou realmente era uma coisa mais prática?
Porque você se tornou ainda, você chegou a se tornar campeão servo de categoria, né? Então assim, claramente você teve uma evolução relativamente rápida, né? Bom, isso é relativo, mais ou menos, né? Porque, na verdade, o que acontece? Como eu nasci no interior, bem longe do capital, e eu tinha acesso a uns livros antigos, graças ao pessoal do clube, que o clube tinha uma biblioteca boa, tinha informador, né? Porque o informador é da Sérvia, e tinha uns informadores velhos e antigos. Logo foi incentivado, né, para ler, para ver esses livros. E o que é interessante, ao contrário aqui no Brasil, como premiação nos torneios de categoria, se usava muito o livro, né? Então, eu ganhava, meus primeiros prêmios nos torneios de xadrez eram livros. Então, livros de diversos assuntos, né? Diversos assuntos no sentido, todos os livros de xadrez, mas todos os livros, uma coisa é uma abertura, às vezes um informador velho, às vezes é uma coisa de tática na abertura, os golpes e truques e etc. Então, hoje em dia, inclusive lá na Sérvia, na Casa da Sérvia, tenho muitos livros onde, né, tal e tal, primeiro lugar na categoria tal e tal, né? Uma coisa como um livro, né? Outro livro, terceiro livro. E, querendo ou não, você de vez em quando dá uma olhada num livro, e lendo 10 páginas desse livro já é um benefício enorme. Então, isso acho bem mais útil do que ganhar medalhas, como aqui é bem comum no Brasil, né? Medalha para o 11º lugar, por exemplo, o 8º lugar. Medalha, depois as medalhas geralmente terminam numa caixa, né? E não tem uma utilidade muito prática. Isso é algo talvez que a gente possa pensar em copiar, né? Então talvez seria interessante, inclusive eu dei umas ideias às vezes para umas federações para começar a distribuir uns livros como prêmios, né? Especialmente para os jovens. Isso é bem interessante. Então, nesse sentido, a gente foi incentivado dessa forma para ter livros, ler livros, e isso bastante ajuda na cultura. Além de xadrez na Sérvia e no leste europeu, geralmente é bastante difundido, é bastante popular. Quase todo mundo sabe jogar. Minha mãe sabia jogar, né? Não era jogadora, mas sabia as regras, né? Sabia mexer as peças. Meu pai jogava, meu irmão também jogava bem. E então, cultura enxadrística é bem maior, né? Porque tem bastante influência da Rússia, da União Soviética na época. E eu lembro também que todos os dias no jornal tinha umas partidas de xadrez. Na época, quando eu começava a jogar, tinha os matches, né, do Karpov contra Kasparov, 84, 85. E eu lembro que ansiosamente esperava a chegada do jornal do meu pai, que comprava o jornal todos os dias, e para reproduzir as partidas dos famosos matches do Karpov contra Kasparov. Era um ambiente já então mais propício para o xadrez, né? Isso, mais propício para o xadrez. Mas sem internet, né, sem muito acesso a informações, no sentido de informações de qualidade. E também eu não tinha, praticamente eu nunca tinha um treinador. Só no início, um senhor que era presidente do clube, ele era um jogador de mais ou menos 1.700, 1.800. Então ele dava os primeiros passos e as dicas para a molecada, mas eu nunca tinha um treinador mesmo, assim. E esse acho era meu problema para eventualmente chegar mais longe, né? Mas na cidade que você... Porque é claro que na época não tinha internet, não dava para estar lá pela internet, mas e tinha treinadores, eu imagino que na capital devia ter vários,
Mas na sua É, cidade seria fácil de conseguir um? Ou talvez muito caro, não não, sei. não. Na minha cidade não tinha ninguém, nenhum mestre tinha na minha cidade. Uhum. Na cidade vizinha, assim, que é um pouco maior, vamos dizer, uns 20 quilômetros, lá tinha um mestre só, né? Então, é bem complicado ter acesso a um treinador no interior, no sul, que é, sabe, como aqui, por exemplo, no Brasil, norte e nordeste. Então, não desenvolvido, não é tão economicamente bom, comparado com capital ou com sudeste, né? Então, essa dificuldade mais ou menos tinha. Enquanto um, no capital, né, que é Belgrado, os jogadores tinham mais fácil acesso aos treinadores. Por exemplo, vou te dar um exemplo dos jogadores, hoje, dos jogadores principais da Sérvia, como Ivanišević. Ele é Uhum. minha idade, minha geração, 77, e a gente jogava nos campeonatos juvenis. Só que ele era mais forte, mais preparado, mais tudo, mas eu, sabe, e ganhava dele, e empatava, ele me ganhou mais, né, no caso, Uhum. mas óbvio. Só que ele se destacava, só que ele sempre tinha apoio e treinamento dos melhores treinadores desde criança. Tá, não, faz uma Mas diferença enorme, né? é enorme, claro. Então, mas ele é hoje jogador principal da Sérvia com 2.600 e não sei exatamente hoje, 230, 220 por aí tem. E ah, ele, por exemplo, minha geração, tem Mikhailo Stojanovic, também grande mestre. Tem vários grandes mestres minha idade que participavam, mas são do capital. Essa faz uma enorme diferença. E eu, por Uhum. exemplo, nunca tinha um treinador. Então, basicamente, sempre fui autodidata. Só com livros e aprendendo ali na prática com os jogadores do clube e da região. Então, cheguei a um certo nível. Bom, isso posso um pouco depois falar, mas ah, quando chega num certo nível, sem um apoio especializado, vamos dizer, e profissional, você não consegue, né? Não consegue, tem que dar um up de alguma forma, né? De ter contato com os melhores jogadores ou ter um treinador. Uhum. Essa é a coisa. Mas essa questão da autodidata, acho que me segue a carreira toda, que nunca estudei assim profundamente o jogo, e as aberturas também nunca era meu forte. Até hoje em dia jogo sempre umas esquemas, umas aberturas estranhas, e, e isso me segue, né, praticamente a vida enxadrística toda. Mas isso é muito interessante, né? Porque não é porque você está num lugar que é culturalmente, assim, que o xadrez é culturalmente muito mais bem aceito que a vida é fácil, né? Talvez alguém na União Soviética, mas no meio da União Soviética, o cara não sabesse nem, não tivesse acesso nem a um jogo de peça, né? Dependendo. Exatamente, tem. Interessante. Tem Agora, esses casos. uma dúvida, porque aqui no Brasil é muito comum, pelo menos as gerações mais antigas, terem começado com o livro do Estratégia Moderna do Pacman. Você pega na Argentina, em alguns países da América Latina, muita gente começou com os livros do Grau, né? Algum sistema em alguns outros casos. Tinha algum livro que talvez fosse mais bem aceito aí para esse início de evolução? Ou era uma coisa... Porque o informador é uma coisa um pouquinho mais avançada, né? Isso, pouquinho mais avançada, mas eu sinceramente nunca ouvi do Grau antes, né? Uhum. Antes de vir para o Brasil. Então esse, por exemplo, o autor não é conhecido lá. Uhum. Mas Pachmann sim, mas também não é. Estratégia Moderna do Pachmann não é um livro que se usa muito lá na época, por exemplo, não é muito conhecido e não é muito utilizado. Mas, por exemplo, os autores russos, né, como Romanovsky, o meio jogo do Romanovsky, Peter Romanovsky, é bem famoso. Meu sistema e a prática do meu sistema do Nimzowitsch, eu sei que isso passei na época quando era quando aprendia, né?
os autores lá, por exemplo, o Dražen Marović, que é um grande mestre lá das antigas, né, da Iugoslávia, hoje na Croácia. Não sei se você teve chance de ver alguns livros dele, do Dražen Marović. Que eu saiba, lembrando assim, não conheço não. E eu, por exemplo, cresci lendo livros dele, então tô vendo a diferença. Aqui, Uhum. na América Latina, Grau e Bachmann, e eu, por exemplo, do Grau nunca ouvi falar antes de vir para cá, e lá, tá vendo, é a Dražen Marović, é bem famoso, e os Porque... livros, tem muitos livros bons, inclusive tem uns 4, 5 livros em espanhol, traduzidos em espanhol, bem bons, assim, jogo posicional, jogo dinâmico de peões e tal, inclusive tenho na loja, né, Uhum. muitas pessoas começaram porque eu sei que os livros são bons, assim, bom conteúdo, e começaram a ler, começaram a utilizar, assim, graças a esse momento também de trazer material para o Brasil e começar a trabalhar com loja. A gente pode começar a conversar um pouquinho depois sobre isso. Ah, não, sim. Não, mas é interessante para ter Ah, essa comparação, porque, ou seja, é um material, tirando o sistema, que talvez seja muito sabe, famoso, e mas o lembro resto... também, os livros do Kotov também, bastante. Uhum. A trilogia dele, né? Deu uma falhada, mas acho que já voltou a internet, não? É, voltou. Você estava Felipe? falando. Oi, acho que voltou, deu uma falhadinha, mas acho que agora vai. Você estava falando dos Ah, livros do Kotov, né? isso, então tem os livros do Kotov, do Averbach, esses são do Suetin, esses que lembro que li muito na época, livros soviéticos, do Botvinnik, E também. era traduzido para vocês Sim, era traduzido, só que como o russo é do mesmo grupo de idiomas como o sérvio, ah, temos facilidade de ler, é o mesmo alfabeto também, e como é parecido, assim, por exemplo, eu posso te comparar isso como uns 30% consigo entender do russo, né? Sem Uhum. estudar, né? Sem previamente ter estudado russo, etc. Mas quando você começa a ler os livros em russo, aprende uns termos, umas palavras, expressões, aí depois fica mais fácil. Então, hoje em dia, inclusive, consigo ler um livro de xadrez em russo sem muita dificuldade, né? Mesmo nunca ter estudado russo, mas isso facilita também. Tanto que, em época, tinha muitos livros russos também, não traduzidos e tinha uns traduzidos, óbvio. Não, Mas, ou seja, a cidade era pequena, tinha pouco apoio, um pouco difícil conseguir professor, mas o material claramente era de qualidade, né? Só que sozinho ainda assim é bem difícil. Agora, você já se tornou um isso. jogador forte, né? Meio que formado. Como é que foi esse passo até conseguir o título de mestre internacional? Aconteceu assim, dessa forma. Além de, então, nascer no interior, e não ter esse acesso, os meus pais também não eram uma família humilde, não assim, normal, não tinha muitas condições para eventualmente contratar ah, algum professor, um treinamento especializado, e sempre foi aquilo, incentivar o filho estudar, ter uma boa educação e, sabe, se, ter uma vida normal, vida tranquila, como a maioria das famílias, né, pensa sobre Uhum. os seus filhos. Então, ser o jogador de xadrez, seguir profissionalmente, nunca foi uma opção, uma coisa que passava pela minha cabeça. Sempre era, porque fui, assim, criado, entendeu? Uhum. Para ser para estudar, continuar estudando e me formar e, sabe, ter um trabalho um dia e aquela coisa coisa de comum, vamos dizer. Então eu nunca parei de estudar, de fazer escola, então fiz ensino médio, ensino fundamental, ensino médio,
lá na região. E quando chegou a época da faculdade, eu entrei na faculdade de engenharia de transporte em Belgrado. Então, esse foi o primeiro passo, né, vamos dizer, que me possibilitou para fazer o MAP também um pouco no xadrez, mas obviamente eu fui para a capital, em Belgrado, com 18, 19 anos, quando chegou a época da faculdade, para fazer faculdade de engenharia, e fui lá fazer isso. Tanto que, então, eu sou formado na engenharia, sou engenheiro de transporte, especialidade ferrovias. Então, mas essa possibilidade de ir para a capital e deu uma opção de poder participar nos torneios com os melhores jogadores do país e participar no clube de xadrez lá existe uma campus, né, como uma cidade praticamente em Belgrado, que se chama mesmo cidade dos estudantes, dos universitários. E lá existe um clube de xadrez que participa nos campeonatos, e lá comecei a frequentar, me afiliei lá no clube, começamos a participar nos campeonatos lá, estaduais e nacionais, e comecei a jogar nos torneios com os melhores jogadores do país. Então, só o fato de ter esse contato, de participar com eles, deu uma melhorada no meu xadrez. Mas esqueci de falar um momento bem importante, como quando saí na lista de rating, foi com 18 anos, em 1995, faz tempo, né? Mas saí depois de um campeonato da Iugoslávia, campeonato de sub-18, com 2.295. Então faltou 5 pontos de rating e para ser mestre FIDE. Então esse é meu primeiro rating, 2.295. Então joguei bem esse campeonato 1. Tinha que ter 24 partidas, né? Eu acho, para ser... Tá, o mínimo de partidas, né? Não, 9 faz bloco, mas eu sei, com 22 partidas e 22 partidas e com esse rating de 2.295. Nesse campeonato sério, joguei bem, fiquei no terceiro ou quarto lugar, empatei com o mesmo ponto só como Ivanišević, por exemplo, e lá os primeiros 3 são os grandes mestres hoje em dia, Ivanišević também, eu cheguei a MI, e quero dizer que na época era bem complicado para sair, porque não tinha tantos torneios, a lista saía cada... Opa, voltou. Voltou. Então naquela época estava bem difícil ganhar rating, a lista saía a cada 6 meses, assim, não tinha tantos torneios, mas aí me animei, porque só faltava 5 pontos para ser mestre FIDE, e logo depois desse torneio fui para um semifinal do campeonato da Iugoslávia. Claro, não me preparei nada demais, assim, e lá levei uma surra e perdi bastante pontos nesse torneio, uma semifinal, e caí para 2.240. Então 2.240, e fiquei depois nesse nível, 240, 30, 250, e esse nível mantive até mais ou menos 2000, ano de 2000. Então, nesse período quando
ingressei depois na faculdade, tive a oportunidade de jogar lá uns torneios em Belgrado com os melhores jogadores da série, e esse contato e jogar boas partidas contra os outros ajudou também para se desenvolver um pouquinho, mas sempre, sabe, sempre estudando a faculdade, querendo me formar, então nunca fui dedicado 100% integralmente ao xadrez. E em algum momento deu um up, não sei como explicar, de repente comecei a jogar acho que quando joguei começaram mais Trompowsky. É curioso. Não, é curioso porque, na verdade, como as aberturas nunca era meu forte, aí tinha que encontrar uma esquema que poderia me dar as posições jogáveis e depois para jogar meio jogo e final, né? Podemos dizer dessa forma. Quando comecei a aplicar Trompowsky, resolvi o problema da abertura de brancas e comecei a fazer melhores resultados. Aí, de repente, meu rating subiu de 240, ganhei 69, 70 pontos e passei 2.300 e algo, e aí me tornei mestre FIDE na época. Ou seja, isso foi 2000. Você em homenagem ao jogador que te deu a abertura, que o título de mestre FIDE, você descobriu que o cara era brasileiro e falou, bom, tem que... Não, sabe que não sabia que ele era brasileiro, sabe? Trompowsky não tem sobrenome ou nome que só brasileiro. Claro. E não sabia que ele era o brasileiro, e o meu contato com o Brasil, na verdade, não era por causa disso. Isso é também uma história bem interessante, mas que vou chegar até aí também. Mas o que eu quero dizer, então, quando, vamos dizer, arrumei um pouquinho, entre as aspas, esse repertório, esse problema de repertório que tinha quando estava jogando E4, e aí ter que enfrentar Siciliana e Caro-Kann e Philidor e E5 e tudo, e Pirque, e ter que saber muita coisa. Aí quando eu resolvi essa questão, deu um up de rating de uns 70 pontos e passei e me tornei mestre FIDE. Aí naquela época, internet e começaram a surgir primeiros clubes, e eu comecei a usar bastante assim internet. Aí abri conta no ICC, né, que na época era o melhor site, né, mais famoso. Então acho que tenho conta então desde 2000. Acho que abri primeira conta ou 2001, há 20 anos. Abri a primeira conta no ICC e comecei a jogar lá. E sabe, na época também abriu um site canadense, World Chess Network, WCN. Não sei se você chegou a jogar nele. Não. World Chess Network. Esse era um site também concorrente, vamos dizer, a ICC. Tinha um patrocinador forte, um milionário canadense lá, e o site canadense começou a organizar eventos, começou a trazer os jogadores do mundo todo, e eu comecei a jogar lá. Jogava bastante Blitz, e sempre jogava bem Blitz, e era mestre FIDE. Então, na época, comecei a fazer eventos lá, como Master Challenge, como simultâneas, como Community Challenge. São os eventos que a ICC depois teve também. Mas na época comecei a fazer eventos pagos, né? Comecei a ganhar bastante grana, bastante dinheiro fazendo esses eventos. Aí eles logo começaram abriram uma opção para dar aulas, né? E então desses eventos, Master Challenge, jogando contra os outros mestres, joguei contra um monte de grandes mestres, assim, partidas de treinamento, eventos oficiais, né? Tudo pago, né? Tudo era pago. E comecei a dar também bastante aulas. Então eu comecei a dar aulas de xadrez em 2001, 2002, assim, bastante. No ICC também e na World Chess Network. E na época, ganhando em dólar lá na Sérvia, comecei a dar
ficou, ficou bem legal. Uhum. Ah, e vi que dava para viver bem trabalhando com xadrez, né? Uhum. Vamos dizer, trabalhando mais graças ao desenvolvimento da internet, né? As possibilidades que a internet. Então, trabalhando num país, né, sabe, leste europeu, na Europa, e começando a ganhar em dólar, né? Aí ficou, dólar era bem forte também na época e comecei a viver bem, né? Uhum. E percebi que isso era, então, vamos dizer, primeiro meu meu contato com xadrez. Aí tinha alunos do mundo todo, praticamente de todos os continentes, e trabalhando, sabe, 10, 12 horas por dia ou mais. Ah, e assim, basicamente, eu criei uma amizade muito boa com muitas pessoas dos Estados Unidos, do Brasil. Nesse World Chess Network tinha uma comunidade muito legal, as pessoas se conheciam, assim, conheciam entre aspas, só Uhum. pelo nome no chat e tal. Tinha muitos brasileiros, eh, eh, com o qual me comunicava, assim, os americanos e tal coisa. Inclusive, não sei se você conhece o Leandro Roverso. Uhum. Ele, por exemplo, ele jogava na época no World Chess Network, e uma galera da Bahia, de São Paulo, de Campinas e tal coisa. Inclusive tinha, entre todos esses alunos, tinham vários brasileiros que dava aulas em inglês, e com, uh, tinha um casal dos médicos de Campinas, ah, que, que dava aulas para eles. Com o tempo viramos amigos e eles me convidaram, né, para conhecer o Brasil. Por que você não vem para o Brasil para a gente se conhecer? Você pode dar umas aulas ali. Coisa que sempre era o sonho para mim, né, conhecer um outro continente, sabe? Isso me possibilitou. Assim foi então Primeira vinda. meu primeira vinda, assim, Isso no foi em Brasil. 2000 e... 2003. Uhum. 2013 eu primeiro, então, fiz eh, essa vinda pro Brasil, para conhecer, né, ver como que é. Olha, não falava nada de português, só inglês, falava alemão, sérvio, e Uhum. pensei, tá bom, inglês e vai me ajudar, porque eu me comunicava com eles, com esses amigos, esse casal de médicos de Campinas, que Uhum. tinha também 2 filhos, e eu fui para Campinas, né? Esse foi primeiro meu contato com o Brasil, e só com o inglês. Então eu absolutamente não falava nada, nem olá, né? Nem bom dia, nada, nada. Aí pensei, sabe, inglês, eu vou me comunicar, mas Não a foi, realidade era diferente. não foi fácil assim. Não, não foi fácil assim. E quando cheguei em Campinas, assim, primeiros dias, esse meu amigo Carlos Otton, fazia parte do clube militar, do círculo militar, e ó, eu conhecia pessoal de xadrez. Aí organizou umas simultâneas. Então eu, quando cheguei, então em 2013 ainda era mestre FIDE, Uhum. organizou essas simultâneas, 3 simultâneas em Campinas. Fiz no Círculo Militar, no Fábrica Bosch e, sei lá, no espaço da prefeitura. Inclusive saiu uma matéria no jornal, sobre isso, sobre a simultânea, uma reportagem bem legal, assim, nas 2 páginas, com fotos e etc. Então foi uma. E assim, lendo esse jornal, o Zé Alberto, que era na época presidente da Federação Paulista, viu essa reportagem e entrou em contato com o pessoal do clube, etc., e conseguiu o telefone do meu amigo, esse do Carlos Soto, em cuja casa eu estava, né, na época. Uhum. E entrou em contato, ligou e convidou para janta, ele é de Americana, e o Rafael Leitão também morava em Americana, e
convidou a gente para uma janta para se conhecer, para ter um papo, né? E uma noite, um dia fomos lá, fomos para casa do Leitão, primeiramente. Então, o primeiro jogador de xadrez, assim, vamos dizer, que conheci foi o Leitão, que morava em Americana. Uhum. Fomos para casa dele, o Zé Alberto estava lá, começamos a bater um papo, e vamos jogar um ping, vamos, para ver. Aí, o Rafa sempre tem um tabuleiro na mesa, né? E começamos a jogar um ping, opa, ganhei primeiro. Aí, ó, aqui, Rafa, vai agora. Opa, segunda partida, ganhei mais uma, 2-0. E ele, esse cara não é bobo, né? Uhum. Aí me ganhou terceira e quarta e o match acabou assim, vamos jantar, vamos para pizza, e terminou assim, então, mas já assim, jogava sempre bem ping, né? Uhum. Aí fomos nessa janta, então, assim conheci o Leitão, primeira jogador, vamos dizer, que profissional que conhecia aqui no Brasil, conheci Zé Alberto, nessa janta batemos papo, eles, assim, de diversos assuntos, e Zé Alberto me convida, disse, temos um torneio fechado de norma de EMEI, você quer jogar? E seria Regina Helena em Santos. Uhum. O primeiro torneio Regina Helena em Santos, que organiza Horácio Prol Medeiros, e ao mesmo tempo tem torneio de nome de grande mestre, Mário Covas. Então eles me convidaram, o Zé Alberto me convidou para jogar o primeiro torneio fechado de norma de EMEI. Eu pensei, bom, não vim para jogar xadrez, não estou preparado, mas se uma oportunidade boa, vou jogar, né? Aceitei o convite. E curiosamente, então, nesse torneio, joguei bem, joguei tudo e ganhei primeira norma de EMEI. Assim foi. Que beleza, foi a hein? história, né? Essa foi assim foi. Então, me convidou para o torneio, beleza? Então, o torneio começava, vamos dizer, em 10 dias, mais ou menos. Aceitei o convite, beleza? Nesse meio período, entre essa janta e torneio, eu já tinha arranjado o pessoal da Bahia, me convidou para fazer uma simultânea lá em Salvador, no Shopping Iguatemi. E esse pessoal da World Chess Network, dessa comunidade de tudo, então organizaram com o patrocínio lá do Sigma, do Gilvan. E então, no dia seguinte, ou 2 dias depois, fui para Bahia, para Salvador, fiz simultânea, conheci pessoal da Bahia, até hoje são amigos, jogando ping com Jatobá, com Jorge Ferreira, com o pessoal lá, os irmãos Versulotti, e tudo, uma turma toda que até hoje somos muito amigos. Então fui para Salvador e tal, também sem falar nada de português. Viajei para Salvador, de Salvador fomos para Ilhéus de carro depois de Ilhéus para Minas Gerais, para Belo Horizonte e Ouro Preto. Em Ouro Preto fiquei uns dias lá nas Repúblicas. Aí perdi ônibus lá também, sem falar, não sabia, não falava português, eu perdi o horário, esperando na rodoviária, o ônibus veio de baixo, eu esperava lá em cima, nem sabia aquelas, sabe, o procedimento. Uhum. O pessoal do guichê não falava nada de inglês, sabe, foi um caos, perdi aí, era a época da Semana Santa, não tinha outro ônibus, você tinha que ir para BH, de BH pegar ônibus para Campinas, foi uma aventura, né? Uhum. Isso foi espetacular, né? Assim, nesse sentido. Voltei para Campinas, troquei a mala, e no dia seguinte fui para Santos para jogar esse torneio, esse primeiro Regina Helena, né?
de norma de EMI. Lá conheci a turma toda do xadrez e do torneio de grande mestre de EMI. No torneio de grande mestre jogava e Leitão, que já era amigo, né? Uhum. Já conhecia antes. O Milos, o Andrés Rodrigues, Hoffman, o Morovic. No torneio de EMI, o Herman Claudius, Coelho, Vinícius Marques, Crossa, Cubas, Neubauer, o Frare, grande Frare, Uhum. o Sega. Foi uma turma, e o árbitro, o Ramon, né? Então, assim, conheci a turma toda, praticamente, do xadrez, jogando, assim, bem, a gente saía, a gente tomava cervejinha à noite, e, sabe, tava tudo bem, ainda ganhei a primeira norma de EMI, ganhando os 3 primeiros do rating, né, que é o Neubauer e Cubas e o Crossa, os 3 ganhei, e então, ganhei uns 30 pontos de rating, ganhei a primeira norma de EMI, e assim foi o começo da história minha no Brasil. Bom, você ganhou uma abertura do Trompowski que te fez chegar à MF. Chega no Brasil, primeira norma de MI. Acho que era bastante razoável assumir que você ia voltar para cá, né? Eu imagino que você depois voltou para a Sérvia, Sim, né? Mas quando é que você exatamente. decidiu? Porque quando você veio para o Brasil, eu imagino que você já veio com a ideia de viver de xadrez, né? Já era a ideia principal. Então, quando é que foi essa mudança realmente? Então isso foi no 2013, então eu voltei para a Sérvia, porque eu não tinha também só visto de turista, mas já com tudo isso que acontecia, que aconteceu e tudo, eu vivi também, como o Brasil é um país legal, receptível, né, assim, eu gostei nesse sentido, e eu tinha certeza que gostaria de voltar, não tinha intenção para morar, Uhum. mas para voltar em algum momento, com certeza, né. Então, voltei para lá, terminei faculdade, tinha que fazer o exército, que era obrigatório, na época, e depois, quando tudo isso, então foi 13 meses fiquei no exército, vamos dizer, faculdade terminando e tudo isso, então isso, quando tudo terminei e estava novamente assim, vamos dizer, pronto para vir para cá, final de 2005, e já comecei a pensar, né, que poderia ser interessante voltar para o Brasil para, sabe, ver, tentar eventualmente, e não tinha intenção para ficar morar, mas era uma opção, uma alternativa, vamos dizer. E Uhum. 2006, então voltei novamente com visto de turista, né? Então não tinha como ficar. Então em 2006 voltei novamente com 3 meses, mais 3 meses nesse período que passei aqui no Brasil. Joguei mais uns torneios e em 2006 fiz mais 2 normas de EMI Aqui no Brasil. no Brasil. Então, praticamente, eu me tornei EMI no Brasil, sou EMI brasileiro. Foi, foi, e essas 2 normas fiz no Espírito Santo, em Vitória e em Guarapari. Foram 2 torneios em seguida, e com um dia de diferença, né, jogando Andrés Rodrigues, Crossa, Ungaski, esse e pessoal. E esse primeiro de Vitória, comecei bem mal, perdi para o Andrés e eu fiz 1,5 em 3, né? E norma era 6,5, Tinha que mas eu fazer ganhei pontos 6 em sem seguida. parar. Ah, caramba. Isso, fiz 6 sem parar. E, e fiz 7,5 em 9. Norma era 6,5, mas fiz 7,5. E aí um dia de intervalo e torneio em Guarapari em seguida e fiz mais uma norma, então 2 normas em seguida. E aí já estava com rating também
como esses torneios que ganhei rating também, um monte. Chegou nos E 2.400. passei 2.400 e aí virei MI. Assim foi, então. Depois joguei continuando torneios, jogando torneios, na época tinha bastante torneios fechados, né? Uhum. E Rio Preto, e Santos, e Nordeste, tinha bastante circuito de torneios de norma, então era uma época bastante produtiva, não vamos dizer, com xadrez. Joguei na Argentina, conheci a Argentina, joguei lá Villa Martelli, fui para Cuba 2007, 2008, acho que foi também. Então foi bastante. Essa época eu joguei muito torneios no Brasil. 2006, 2007, 2008, isso foi muito. E quando é que você decidiu ficar realmente por aqui? Porque até agora você está turistando, mas turistando com sucesso como jogador, né? Mas ainda morando na Sérvia. Isso, exatamente. E aí, mais ou menos em 2007, comecei a ficar um pouco... a maior parte do ano eu comecei a ficar no Brasil. Então, mais ou menos a partir de 2007, comecei a ficar mais por aqui, né? Em 2008 decidi que já gostaria de morar aqui, mas ainda não tinha visto, mas depois consegui o visto e aí fiquei morando. Uhum. Você imediatamente chegou, claro, porque você jogava torneios, mas uma coisa é ganhar dando aula em dólar, evento em dólar, aí você volta no Brasil, tem que viver de torneios de xadrez ganhando em reais, não é a mesma coisa. Então o que eu quero dizer assim, você manteve por todo esse período as aulas, você já estava com essa, vamos dizer assim, essa veia mais mercantil de vender material, como é que foi se adaptar aqui, né? Eu sempre mantive aulas, né? Assim, aulas. Só que claro que menos quando viajava bastante, né? Indo para os torneios, mas sempre mantive aulas. Acho que nunca deu para viver só de torneios. Na época até tinha uns torneios e assim, você precisava ganhar isso também, não é toda hora, né? Ganhar com continuidade, né? Você sabe bem e todos que vivem de xadrez sabem como é difícil viver de xadrez, né? Só de torneios, vamos dizer. Então tem que dar aulas, né? Assim, tinha que dar aulas para se manter. E a questão de material veio um pouco depois, né? Na verdade, eu percebi um pouquinho que bom, faltavam uns livros bons de qualidade, faltavam uns jogos, material em geral, né? Assim, comecei um pouquinho, né? Pouco por pouco e só muito depois, assim, comecei, vamos dizer, trabalhar mais com material de xadrez. Então hoje vamos aproveitar o espaço, né? Para uma propaganda. Sim. Hoje a loja uma das melhores, ou se não a maior loja de xadrez, né? Ponto do Xadrez se chama, www.doxadrez.com.br, que oferece material de xadrez, livros, os melhores livros, as melhores editoras do mundo, jogos de xadrez de madeira, importados, plástico, tabuleiros, relógios, etc. Material de maior qualidade, né? Os produtos DGT, tabuleiros DGT e etc. Então hoje eu trabalho então com material de xadrez e também continuo dando aulas, né? Dando aulas. Só fazer um pequeno merchan também, né? O peãozinho aqui que eu tô brincando é de um jogo que você que é dos que você me vendeu e até hoje eu uso para estudar, tá aqui firme e forte, né? Então é bom mesmo. Que bom. Isso já faz tempo, né? Então já faz. Foi uns jogos regionais, deve fazer quase 5 anos já. Mas enfim, tá nesse. Não sei se eu tô aprendendo tão bem quanto eu deveria, mas que é bonito o jogo de peças
Isso não tem dúvida. Agora, eu queria, antes de seguir um pouquinho sobre isso, a sua impressão, assim, alguém que. Eu sempre acho muito interessante alguém que viveu uma cultura, um ambiente totalmente diferente e vem para o Brasil, né? Então, como é que você compara o xadrez lá na Sérvia com o xadrez aqui no Brasil? O que tem de diferente? O que a gente talvez pudesse aprender com o pessoal de lá? O que, por exemplo, percebi, vamos dizer que lá existe, eu já mencionei, né, na primeira parte da entrevista, que lá a cultura enxadrística é bem maior, porque, bom, tem uma tradição grande. Uhum. Aqui, mas quando cheguei, vamos dizer, e comecei a frequentar aqui no Brasil, era bem menos desenvolvido. Hoje em dia, pô, consigo perceber e consigo comparar que temos um mapa enorme, né? Uma diferença enorme. Lá na Sérvia e no leste europeu, existe um número grande de jogadores e muito mais mestres, né? Grandes mestres, mestres internacionais em geral. Uhum. Eu não verifiquei o dado exatamente, mas na Sérvia, um tempo atrás, tinha 57, acho que, grandes mestres. Para um país de 7 milhões, é um número bastante alto. É um número gigantesco. Isso. E aqui, quanto tem aqui no Brasil? 15? Aqui tem 14 e estamos com, sei lá, 220 milhões de habitantes, mais ou menos. É. E dos MIs, acho que tem. Quanto tem na Sérvia? Deve ter uns 150. E aqui tem também bem menos, né? Então, Sérvia tem essa tradição, mas por outro lado, como não teve um trabalho bem feito assim ultimamente, e sabe, Sérvia não tem um jogador de elite, não tem ninguém mais de 2.700 e não tem participado nos torneios de elite, mas tem um monte de jogadores assim, entre 2.400 a 2.500, ou vamos dizer, entre 2.350 a 2.500, tem muitos jogadores. Então, talvez algo parecido com a Argentina, né? Aqui na América Latina, a Argentina tem bastante jogadores assim, desse nível, né? E Brasil não tem, então, tanto, tem um potencial enorme na questão de população, mas não tem tanto nem jogadores, nem torneios. Os problemas são, bom, diversos, vários, falta de uma organização no nível nacional, também as federações estaduais nos vários estados têm problemas, assim, sempre tem umas brigas, umas chapas para lá, para cá. Esse é o problema que realmente atrapalha, né? Mas vamos dizer que, em geral, poderia ser melhor, poderia. O Brasil tem potencial econômico enorme, poderia ser realmente direcionado só uma parte pequena sabe, insignificante comparada com o que rola no futebol, e poderia ser feito um trabalho enorme e muito bem feito. Mas mesmo assim, com poucos recursos, tem uns estados como você sabe bem, né, como Santa Catarina e Paraná, temos que elogiá-los, né? Como estão desenvolvendo um belo trabalho, organizam torneios, tem competições de alto nível, torneios com boa premiação. Então, Santa Catarina e Paraná podem servir como exemplo de como pode ser feito um bom trabalho. Mas ainda assim é muita diferença se você pensar como é que um país tão menor pode ter tantos grandes mestres a mais do que Isso, do que a gente. isso é realmente, mas sabe, na década de 50, 60, lá a Iugoslávia era país número 2 atrás da União Soviética. Então, tinha tantas medalhas de prata, né, nas Olimpíadas, nos campeonatos europeus, sempre atrás da União Soviética. E um ouro que era na Olimpíada de Dubrovnik, 1950, mas porque os russos, a União Soviética, decidiu boicotar, né? Por causa dos problemas políticos, vamos dizer. Mas em 1950 é o único ouro que a Iugoslávia tinha, e tem, né, no xadrez, né? Mas sempre era prata, né? Atrás
Isso foi, vamos dizer, até a década de 70, vamos dizer, que tem vários jogadores da região. Então é uma tradição por décadas, né, que se transferia da geração para geração, mas em algum momento isso se perdeu porque faltou um investimento, vamos dizer, um trabalho qualificado como treinadores, também quem sabe, essa democratização das informações, desenvolvimento da internet ajudou, que teve um boom no mundo. A União Soviética se despedaçou. Hoje temos tem 15 países que jogam super bem, né? Uhum. Ganhar uma medalha na Olimpíada é um feito, né, impressionante, porque tem Azerbaijão, Cazaquistão, né, Cazaquistão que não é um país normal, mas joga bem pra caramba, né? Tipo, nem falar da Armênia, Ucrânia e Rússia. Rússia até chega a um ponto que não consegue ganhar medalha, mas, né? Uhum. Sim, não, tá muito mais difícil a competição. Mas então o que dá para entender é que a China nem se fala, mas o que dá para entender é que você tinha a Sérvia tipo, dos anos 50, 60, 70 bombando, e aí isso dá um resultado de mesmo 50 anos para frente, mesmo talvez não estando no auge ou no que era, ainda é um país que colhe frutos disso, né? Então a gente também tem que trabalhar para colher lá na frente, não dá para querer algo tão rápido. Né? Exatamente. É um trabalho realmente que dá frutos muito depois. Por exemplo, também a União Soviética e a Rússia começou a colher frutos muito depois. Quando o Botvinnik começou a fazer, vamos dizer, começou a dar culturas, o que se chama União Soviética, a Escola Soviética. Hoje em dia, isso não foi resultado imediatos, né? Começou a fazer os treinamentos e a escola, e só depois, bem depois, quanto isso demora, com certeza 10, 20 anos para você começar a colher frutos. Então isso serve a colher os frutos desse trabalho bom por muito tempo, mas aí chegou um momento que começa, sei lá, faltou um treinamento bom, faltou, sei lá, uma estrutura, um trabalho estruturado melhor, e aí você um pouco perdeu, porque não tem hoje jogadores de elite, mas tem muitos jogadores assim desse nível. E só o fato de ter esses 57 grandes mestres é muito, né? Tipo, por um país pequeno. É um motivo de orgulho, sem dúvida alguma. Bom, agora voltando um pouco para a sua, né, própria carreira, eu queria fazer uma pergunta que, de novo, eu sei que é difícil, mas, enfim, talvez você possa escolher os melhores momentos, mas se escolher só um específico vitorioso, né, que perguntar qual foi o lance da sua vida, ou porque você achou brilhante, ou porque você lembra com carinho daquele momento, ou você acha bonitinho, o motivo você fica à vontade para escolher. Bom, tem umas partidas assim bem legais e interessantes, mas poderia ser uma partida contra o grande mestre Andrés Rodrigues, uruguaio, radicado na Argentina e participa bastante nos torneios no Brasil. Então, num desses torneios, um encontro desse, teve uma partida interessante, onde trocamos um pouquinho os papéis. Ele geralmente é o jogador que sempre ataca e já me atacou muitas vezes. E nessa partida foi um papel invertido, onde eu ataquei ele e ganhei uma partida num ataque interessante. Você tem. Pode ser uma partida. Atacar o Andrés não é fácil. Ele tem uma capacidade de, independente do que está acontecendo, atacar a gente, né? Então, ganhar uma partida de ataque deve ser. Então, quantas vezes já tentei desviar as balas dele, né? no tabuleiro. E essa foi uma partida um pouco diferente, onde eu ataquei, assim, foi realmente uma coisa rara a acontecer, porque André se defendendo, isso também não é tão comum. Não, sem dúvida alguma não é. Legal, vamos fazer um videozinho da partida ou do momento crítico, né?
E, bom, enfim, agradecer o seu tempo, deu para conhecer um pouquinho melhor, algumas coisas eu já sabia, mas outras para mim foram novidades, achei muito interessante. Mas deixar aberto esse espaço final para se você quiser deixar mais algum recado, falar mais alguma informação, pode fazer mais um merchan, fica à vontade. Queria te agradecer pelo convite, pedir desculpa também, porque há muito tempo que estamos. Era para acontecer essa entrevista, mas, assim, a pandemia também atrapalhou bastante coisa, a vida familiar, vamos dizer, porque família muda a vida, vamos dizer. Tenho 2 filhos pequenos, maravilhosos, de 4 anos e meio. E com eles fica também um pouco mais complicado. Esse horário é possível à noite, porque eles estão dormindo. Se não, aqui teria uma visita dos pequenos enquanto a gente fazia essa entrevista. E então, agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade, também te parabenizar pelo trabalho, porque essas entrevistas eu acompanho, de vez em quando vejo umas, e acho bem importante, porque você está divulgando o xadrez, possibilitando para termos cada vez mais adeptos e mais praticantes do jogo. Aproveitar também esse momento difícil, que é a pandemia, mas por outro lado realmente ajudou de uma certa forma as pessoas que ficaram dentro das suas casas começaram a jogar mais, né, assim, xadrez na internet. Tem tantos casos, as pessoas paradas que voltaram a jogar xadrez, as novas pessoas que estão nos aprendendo, começando a aprender a série do Netflix, né, que ajudou imensamente o desenvolvimento do xadrez no mundo também. E então, quem sabe, pode ser um momento bom para desenvolvimento, para fortalecimento do jogo. Quem sabe, além do Netflix, ganha mais visibilidade na mídia, que é bem importante, e também, quem sabe tivemos mais oportunidades para falar sobre xadrez, para divulgar, para ter mais torneios, para ter mais apoio. Isso é muito importante. Então, esse teu papel dos outros das outras pessoas que fazem cursos, que divulgam xadrez, é muito importante, é essencial, porque cada vez podemos ter mais jogadores, mais torneios e mais se falar. E um dia chegar ao nível quem sabe, pela prática do xadrez no nível dos países que hoje são líderes do mundo, né? Bom, obrigado pelo elogio, né? Tenho certeza que o que você falou aqui acho que foi muito interessante, até para a gente parar para pensar um pouco, né, o que é a nossa realidade, como é que era de um lugar tão distante para a gente como a Sérvia. Eu acho fascinante. E é isso, muito obrigado, e espero que acabe logo esse drama todo e a gente possa se encontrar em algum torneio por aí. Sim. É isso, Drago. Tomara que isso acabe logo e a gente pode voltar todo mundo pode voltar às atividades normais, e a gente pode se encontrar. Não mencionamos, mas a gente é colega do mesmo time, né, do Sérgio de Rio Preto, participa nos jogos regionais, jogos abertos. Então já vai fazer 2 anos, né, que não temos mais essa competição. Provavelmente em 2021 não vai ter também, né? E realmente acho que sinto falta, né, desses torneios, encontros, e tomara que realmente isso logo acabe, essa situação caótica. É verdade. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Drago. Abraço. Até. Valeu, grande abraço. Até.